que significa 3 dias para percorrer a cidade? Em 3:10, Deus se arrependendo. Mas será que Deus fez alguma bobagem que ele precisa arrepender? O que significa essa expressão? Ela é mencionada 2 vezes, que Deus se arrependeu. Mas a pergunta mais inquietante, indispensável e que requer uma resposta, está no 4:11. É um livro que termina com uma pergunta. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Será que Deus sabia que tipo de gente era aquele? A crueldade, um povo sangrento, violento, injusto, corrupto. Será que Deus conhecia isso? Você vê alguma relação com os nossos dias de hoje? Hein? Com os fatos últimos, 11 de setembro, o ataque do Hamas a Israel, a destruição de Gaza, do Irã, Tel Aviv, Ucrânia. Qual é a diferença? O livro de Jonas vai tratar de coisas que nós estamos enxergando todos os dias diante de nós. Você pertence à Igreja Evangélica de Tel Aviv e Deus chega para você, olha, você vai lá na faixa de Gaza e vai pregar o Evangelho para aqueles terroristas lá. E talvez um dos teus parentes foi morto naquela chacina. Ou vamos inverter. Você pertence à igreja evangélica lá da faixa de Gaza. E Deus disse, você vai lá em Tel Aviv e você vai pregar. E naquela semana o teu apartamento foi bombardeado e 5 pessoas da tua família morreram. Você iria? Por que Deus escolheu Jonas então? Talvez seja parte da ironia de Deus, ou Deus queria ensinar algo a esse homem nacionalista, mas um nacionalismo tóxico. Você pregaria a pessoas de outros grupos, de outra religião? Aqueles homens eram totalmente idólatras. Os assírios então, de outro país que você detesta, ou que tem a ideologia diferente daquela que você tem, pessoas que você não suporta, ou que você odeia, e você é convocado a chamar e ir pregar essas pessoas. O livro então vai nos mostrar a distinção do caráter misericordioso, grandioso, de amor, compaixão, compassivo, paciente, contrastando com o caráter nacionalista, religioso, tóxico. Jonas queria um Deus moldado à sua preferência nacional, porque aquele povo tinha devastado o seu povo. E ele conhecia a fama dessas pessoas. Ele quer um Deus que destrói os maus e abençoa os bons. Abacuque também teve essa crise. Quando Deus mostrou para ele, olha, eu vou trazer um povo. Não me lembro que povo que era. Lembra quando Abacuque fala que povo que era? Os caldeus? Né? Eles também não eram flor que se cheirasse. Mas Senhor, eles são piores do que nós. E Abacuque começa a discutir com Deus. Os maus têm que ser destruídos e os bons vão ser abençoados. Deus vai mostrar algo muito diferente nesse livro.
Quando Deus se manifesta, o profeta fica muito furioso, revoltado, desesperado. Jonas não consegue conciliar e encaixar em seu quebra-cabeça, em seu rompe-cabeça. É assim que se diz, Kevin? Rompe-cabeça. Ele não consegue encaixar as pecinhas do caráter de Deus. Para ele é muito complicado. A justiça de Deus e a bondade de Deus são pecinhas complicadas para ele entender. E muitas vezes para nós também. A misericórdia de Deus com a grande justiça de Deus. Como pode perdoar pessoas que cometem tamanha violência e maldade? Como Deus pode perdoar um estuprador, um pedófilo? Agora vocês viram, né, o desvio de milhões, de bilhões, né, do dinheiro de aposentados, né, que foram surrupiados, roubados das contas de aposentados, que não tem dinheiro nem para comprar o seu medicamento. Onde está a justiça de Deus? Por isso, Tim Keller faz uma relação muito interessante com a parábola do filho pródigo. E Jonas, de uma certa maneira, encarna os dois personagens. O irmão mais novo, ele pede para ir embora, ele desobedece, desonra o seu pai. Mas depois, o que a parábola conta? E caindo em si, ele se arrepende e volta para o pai. Mas depois Jonas também, isso aconteceu com Jonas lá, né? Na barriga do grande peixe, ele faz oração, nós vamos ver isso mais para frente. Mas logo depois ele está em Nínive, ele age como o irmão mais velho, ele obedece a Deus, sim, mas ele censura a Deus cheio de ira, por causa daquilo, e ele fala, eu sabia, que nem a gente vê no jogo de futebol, né, quando o teu time ganha e é campeão, né, eu já sabia. Jonas levou uma faixa assim, eu já sabia, para mostrar para Deus. Assim, Jonas vai nos mostrar essas duas formas de se manter longe e distante de Deus. Como aqueles dois filhos que desonraram o pai, sendo muito devasso, como o filho mais novo, ou sendo muito religioso, como o filho mais velho. São maneiras de se manter distante e longe de Deus. Não adianta se obedecer a Deus sem ter o coração de Deus, sem ter a visão de Deus. Assim, para concluirmos, o último slide, por favor. A proclamação da mensagem de Deus visa alcançar as nações. Toda nação e qualquer nação, independente da ideologia que ela tem, independente dos crimes históricos que ela tenha cometido, ainda continua em um imperativo de Deus, de que toda e qualquer nação, independente. Lendo o livro, não é o livro... É a Fé Perigosa de Jó, que fala daquela coreana? Há um livro chamado A Fé Perigosa de Jó. Conta a experiência de uma norte-coreana. Ela consegue fugir para a Coreia do Sul. Ali ela se converte. Os missionários que evangelizaram vão para os Estados Unidos e depois voltam. E querem encontrar essa norte-coreana. Mas não a encontram. Sabe para onde é que ela foi? Ela volta para a Coreia do Norte. Para evangelizar. E ali, talvez uma das frases mais fortes que eu já ouvi, a gente conhece muitas frases sobre evangelismo, né? Ela diz, eu não me lembro bem o teor das palavras, você me corrige. Não lembra? E agora como é que fica o estudo? Que vergonha. É mais ou menos assim, é mais ou menos parecido com a frase de Fernando Pessoa, evangelizar
é preciso. Viver não. Você já pensou alguém falar isso? Porque ela sabia que voltando para aquele país, o país talvez um dos mais fechados ao Evangelho. E essa semana mesmo, uma notícia lá que alguns pastores foram presos distribuindo Bíblias. Eles foram presos lá na Coreia do Norte, querendo evangelizar. Evangelizar é necessário, indispensável, indiscutível. Viver, não. David Livingstone, um missionário passado, inglês, ele foi um grande missionário na África. E tanto é que o corpo dele está sepultado na capela de Westminster, onde são enterrados os reis, tal a honra que foi deferida a ele. Mas o coração dele foi enterrado na África. Quando ele parte de viagem de Londres, tentaram dissuadi-lo. Não vá. Não vá. E ele chega na África e uma das pessoas conheciam, ele era um médico. Doutor, e ele se embrenha pelas selvas da África. O senhor vai morrer entrando nesses lugares tão difíceis. Sabe o que David Livingstone respondeu? Eu já morri quando entrei no navio lá em Londres. Eu estava morto. Jonas não agiu dessa maneira. Ele queria a morte das outras pessoas. Quem é você? Essa mensagem vai falar sobre coisas do nosso coração. Esse livro fala de coisas do nosso coração. Nos desafia sobre concepções, ideologias, comportamentos do nosso dia. Quem somos nós? Que nacionalidade nós somos? O que está controlando e governando nossas ações? Nosso evangelismo? Evangelizamos pessoas semelhantes, não é? A nossa imagem e semelhança? Esses devem ser alcançados, pessoas boas. Só falta se converter, nós falamos, não é? O livro de Jonas nos trará essas coisas. Vamos orar? Não falei muito, hein?